O futebol é uma poderosa ferramenta de evangelismo mesmo. Vai bater pelada com a rapaziada ali no churrasquinho, resenha vai, resenha vem, tá falando do amor de Deus, contando da sua vida, sem pressão. Que a nossa vida dê testemunho para as pessoas que essa vida que a gente abraçou vale a pena. Mas de uma forma simples, Deus não chamou a gente para ser esquisito. Tem uns crentes esquisitos aí que você quer correr dele. Deus chamou a gente para ser diferente. E que a gente possa ser diferente na direção dele, né? 1, 2, 3, go! Nunca sabemos quem vai se sentar ao nosso lado em um ponto de ônibus. Quem será o motorista do Uber que pedimos? Ou quem será o colega de trabalho ou de sala que Deus colocará ao nosso lado por alguns anos? Mas uma coisa precisamos ter sempre diante de nós. Estamos em uma grande missão. Cada encontro pode ser uma oportunidade para anunciar o Evangelho. Cada conversa pode carregar uma semente da eternidade. Por isso, fazemos nossas as palavras do apóstolo Paulo. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que essa também seja a nossa declaração. Agora uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque esse chamado para seguir Jesus, né, e uma coisa que fica muito clara na Bíblia, né, e a gente assistindo lá na série e tal, é que não é só um chamado para ele mudar a nossa vida e para tudo ficar bem, você tá bem agora, né, prosperou e tá vida boa. Não, é um chamado para uma missão. Isso. Ele muda a nossa vida, ele nos transforma, mas aí ele fala, agora vem e me segue, que nós temos muita coisa para fazer. E você vê aqueles homens seguindo Jesus em uma missão de trazer o reino, né? E a minha pergunta para vocês é, quando que foi essa virada de chave de vocês entenderem, não é só futebol. Isso aqui é uma grande ferramenta para o cumprimento de uma missão. Vocês entenderam aquilo ali como um propósito de Deus? É além do sucesso, né? Eu escrevi um livro, Além do Sucesso, e a Bíblia fala pra gente, em todo tempo, ama o amigo. E no dia da angústia, ele vai se transformar em seu irmão. A gente anda com o Careca, 40 anos. Quando eu comecei a jogar no São Paulo, o Careca, o empresário dele, morava no meu bairro, na rua de trás. E o Careca me dava carona. Toda terça-feira, na reapresentação, ele me dava carona para São Paulo. E aí a gente começou a jogar junto, profissional, seleção brasileira. E um mês atrás, né, amor? Um mês atrás, a Fátima, a esposa do Careca, se batizou. Graças a Deus. Careca está indo na igreja. Está indo na igreja do Zé Sérgio. A filha do Careca, Aline, é convertida também. E é legal porque a gente não está aqui falando de religião. A gente está falando de relacionamento com Deus, que é completamente diferente. Então, onde eu vou falar nas empresas e eu falo da inteligência do QI, eu falo do QE, que é a inteligência emocional, falo do QS, que é a inteligência social, eu falo da inteligência pessoal, mas eu termino falando sobre a inteligência espiritual. Deus criou a gente para o louvor da glória dele, e e Jesus é glorificado quando a gente dá fruto e o nosso fruto permaneça. Então a gente está aqui para isso. Então quando eu vou numa empresa, eu não tenho vergonha de falar. E quando você fala de uma forma simples e direta, eu não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar de um relacionamento. Porque a Bíblia fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam a Jesus no coração, Deus deu o poder para essas pessoas de se tornarem filhos de Deus. Então eu falo, nós não somos todos filhos de Deus, nós somos todos criaturas. Filhos são aqueles que aceitaram a Jesus no coração e tiveram as suas naturezas de dentro para fora transformadas.
E aí é quando a gente vai lá para Gálatas, que fala sobre os frutos do Espírito, frutos da carne, ou seja, aquele que era raivoso deixa de ser, aquele que mentia deixa de mentir, aquele que traía deixa de trair, aquele que era pavio curto começa a ter mais paciência, porque os frutos do Espírito começam a se desenvolver. Então eu acho que o nosso papel é esse, saber que a gente foi chamado para que a nossa vida, como a vida do irmão do Jorge deu testemunho para ele, que a nossa vida dê testemunho para as pessoas, que essa vida que a gente abraçou vale a pena. Mas de uma forma simples, Deus não chamou a gente para ser esquisito. Tem uns crentes esquisitos aí que você quer correr dele. Deus chamou a gente para ser diferente. E que a gente possa ser diferente na direção dele, né? Glória a Deus. Boa pergunta. Eu percebi isso logo quando jovem. Eu conheci a Cristo com 18 anos. Eu fazia parte do Ministério Atletas de Cristo, né? Frequentava as reuniões em Campinas, onde o Silas, que foi um dos entrevistados hoje pelo Douglas, ele quem era um dos líderes do Ministério Atletas de Cristo em Campinas na altura, em 2006. E ali eu tive um encontro verdadeiro com Cristo e eu me converti. E dali em diante eu já comecei a ver que o futebol era muito além de uma profissão ou de uma carreira profissional. Eu, logo desde o início, tão jovem, eu já comecei a mergulhar profundamente nas Escrituras e entender que eu era missionário / jogador. Isso é uma coisa que eu aprendi desde jovem, assim que eu me converti. Então, por onde eu passei, eu procurei cumprir a missão, né, como missionário. Então, foi desde o início da minha conversão, eu já tive essa visão, né, essa clareza do Espírito Santo de que eu não era apenas um jogador de futebol, eu estava ali como um embaixador de Cristo nos clubes onde eu atuei, e eu tive a oportunidade de através dos meus testemunhos, poder falar do amor de Deus para os meus companheiros de clube e para todos os que acompanhavam na minha carreira ao longo dessa trajetória. No processo de conversão, eu acho que quando eu me converti, eu tive um conflito muito interno de entender se no meio do futebol eu poderia continuar vivendo uma vida cristã ou se o Senhor ia me tirar do meu sonho de jogar futebol para me levar para um chamado diferente. E isso gerou um conflito em mim que muitas vezes me travou em algumas situações até eu entender que aonde o Senhor tinha me colocado era o meu lugar onde Ele queria que eu fizesse o nome dele ser glorificado, que eu fizesse o meu testemunho de vida mostrar que independente de onde a gente está, o Senhor pode nos alcançar. E hoje, graças a Deus, no meio do futebol a gente vê bastantes jogadores que têm essa visão de entender que o nosso chamado também é dentro do futebol, que a gente pode levar tanto o cristianismo para nossa casa, quanto para o nosso lugar de convívio, quanto para o futebol, para o meio do futebol, para onde a gente vive. Muito mais, assim, eu percebi isso, sinceramente, em 2020. Eu tenho uma história, né? Isso está até para sair no meu livro, que eu vou lançar daqui a algum tempo. Eu jogava na França, em 2020, eu costumava orar numa praça, que ficava perto do meu treino. E lá eu estava num confronto com Deus, assim, porque eu acreditava que eu tinha condições de ir para clubes maiores. E ali Deus falou comigo de uma forma muito forte, de assim: Pablão, o futebol é uma parte de você. Você não é jogador de futebol, você está jogador de futebol, é um tempo. Você tem que entender que realmente eu quero usar a sua história, o seu testemunho, para que você me glorifique. Então, assim, de 2020 para cá, eu entendi realmente por que eu me tornei jogador de futebol. Né? Não é só para ser ganhar dinheiro ou fama, não é para isso não é nada, né? Nós juntamos tesouros, né? Vamos juntar tesouros no céu. Então, assim, 2020 foi o momento realmente que eu entendi que a minha profissão é uma parte de mim. Uma hora disso vai acabar. E eu vou ser quem eu sou hoje, servo do Deus Altíssimo. E aí, Jorginho? Bem, Quando é que você começou a entender o futebol como uma missão? eu posso dizer assim que em 1988, 2 anos depois de convertido, eu comecei a ter uma noção melhor
que eu poderia ser muito usado por Deus. Mas em 94 foi muito forte. Quando ele fala do Alex de Ribeiro, esse cara é muito especial, muito especial. Atleta de Cristo foi o que foi, porque não é o mesmo atleta de Cristo hoje, mesmo porque todas as igrejas entenderam que é uma poderosa ferramenta o esporte. O futebol é uma poderosa ferramenta de evangelismo mesmo. Vai bater pelada com a rapaziada ali no churrasquinho, resenha vai, resenha vem, tá falando do amor de Deus, contando da sua vida, sem pressão, sem querer ser religioso, sem estar dentro da igreja. Em 94, então, eu tive assim, essa consciência muito clara, porque na véspera do último jogo, nós fizemos uma reunião, quer dizer, 2 dias antes, falando sobre a parábola dos talentos. E o que a gente faria? E o Alex trouxe essa passagem falando realmente, fazendo essa pergunta pra gente. O que vocês vão fazer com esse talento? E aí eu pude, melhor ainda, assim, mais que 100% de compreender exatamente como eu poderia ser usado por Deus. E lembrando disso, eu fico vendo hoje Zinho firme com Jesus, Bebeto firme com Jesus, Tafarel firme com Jesus, Paulo Sérgio, que estava bem novinho ainda, pastor hoje, firme com Jesus. Eram os caras que participavam das reuniões com a gente. Então, assim, fez toda a diferença. Alguns chegavam, a gente fazia sempre respeitando o ambiente de trabalho, nunca dentro do nosso hotel. A gente fazia na tenda da Umbro lá, que era a nossa patrocinadora. A gente recebia amigos, família, e a gente fazia as nossas reuniões ali. Então, para não entrar dentro do nosso ambiente de trabalho, isso fez total diferença. Então, essa palavra do Alex, para mim, realmente me fez entender de que Deus poderia me usar. Deus poderia usar o meu talento poderosamente. Foi o que aconteceu na Alemanha. Graças a Deus deixamos uma igreja Igreja Evangélica de Munique. Até a Ana Paula Valadão uma vez falou sobre isso, relatando, legal, e foi das coisas assim, tinha muita dificuldade com mídias sociais, hoje já estou caminhando um pouquinho mais. Eu tinha 30 mil seguidores, estou com 166, estou feliz da vida. Pega aí, ó. 166 mil e tal, entrando um pouquinho mais, né, como treinador. Eu dei um tempinho ano passado e tal, investindo mais na família, investindo em palestras, investindo em eventos e tudo, mas o bom é poder entender de que Deus quer me usar e de que tem muita gente, como aconteceu comigo, machucada, que veio de família complicada, com problemas seríssimos dentro de casa, mas que há uma esperança para as pessoas. E as pessoas estão me ouvindo, as pessoas me ouvem, me veem e gostam daquilo que eu passo para elas. E é maravilhoso saber que Deus conta comigo, apesar de todas as minhas deficiências, dificuldades. Eu gosto de estar com esse cara, ele é bom de Bíblia, né? Sim, ele é bom pra caramba. Então, assim, apesar da gente ter os nossos erros, de ter as nossas falhas, Deus nos ama. Deus nos ama de uma forma tremenda e Ele quer nos usar. Amém. Basta a gente entender isso, de a gente se colocar à disposição, ter um coração humilde, que Ele vai nos usar, o Espírito Santo que vai nos capacitar. Todo mundo aqui entender, né, que aquilo que o Senhor colocou a gente para fazer, a gente tem que fazer para a glória de Deus, né? Deixa eu contar só uma história, que eu acho que essa aqui é muito forte. Tinha um rapaz, quando ele falou do careca, eu lembrei de um careca, que eu estava na televisão falando alguma coisa de Deus, nesse período ali de Flamengo, meu ali, que foi de 84 a 89, e eu não tinha ido tu deve ter ido no Congresso de Atleta de Cristo em Curitiba. Sim. Eu não fui nesse congresso, e ele testemunhou nesse congresso. Esse cara era um viciado, um cara que envolvido com tráfico, mas também envolvido com roubo. Ele já tinha marcado o dia para se suicidar. Quando ele passa numa vielazinha, eu tô dando uma entrevista falando sobre Deus. Não sei o que eu estava falando sobre Deus. E ele bateu essa coisa assim, é como o Espírito Santo assim, falasse para ele assim, ó, faz uma prova de mim. E ele falou assim, Deus, se você existe mesmo, permita com que eu fale com o Jorginho. Nesse dia que ele me ligou, eu estava deitado na maca tomando massagem. O massagista normalmente pega primeiro o telefone, aqueles telefones ainda com fio e tal, pegou o telefone. Não acredito. Jorginho, o cara quer falar contigo aqui. Mas você tá tomando massagem. Eu falei, não tem problema não, deixa eu falar com ele, eu tô de bobeira aqui e tal. Aí foi começar a falar com ele. Ele falou, contou um monte de história, não falou nada do que estava se passando, desligou. Veio dar o testemunho em Atleta de Cristo. Ele falou, eu ia me matar, mas naquele dia
Deus me mostrou que ele era real. Você vê, a gente não tem ideia, pessoal. As pessoas estão nos vendo, as pessoas estão nos ouvindo, a gente não sabe o alcance do nosso testemunho, de uma atitude sua. Então, assim, é muito importante a gente estar ligado. A Bíblia diz que a gente está cercado de uma nuvem de testemunhas, que a gente precisa realmente entender que as pessoas estão nos vendo, e se a gente realmente colocar o nosso coração diante do nosso Senhor, nós seremos uma testemunha fiel e verdadeira dele. Muito bom, muito bom. E eu queria até que tá aqui com a gente também o Leonardo Lacerda, né? E ele compartilhou com a gente, até passar o microfone para ele, de quando um pai, né? Um pai testemunhou para ele o que dava para fazer ali através do futebol. Conta pra gente, não. Boa noite. Primeiro, agradecer esses monstros aqui, na verdade, né? Porque eu sou fruto deles, né? Assim, eu converso muito com o João Leite, que o João, ele comentava na época dele que ele entrava dentro do campo dando uma Bíblia para outro goleiro, né? E muitas vezes era discriminado, os caras jogavam a Bíblia no fosso, e hoje a gente vive uma outra era, uma outra geração, né? E através desses caras assim, hoje eu posso dizer, não foram eles que pregaram para mim diretamente, mas foram sementes dele que germinou em mim, né? Através do esporte, Jorginho, sou fã desse cara, a gente foi na igreja junto, e Silas também, cara, o mundo é pequeno, né? Muito bom, muito bom. Mas, assim, eu tive uma experiência muito impactante, assim, na minha vida, bem novo, quando eu comecei a jogar futebol no Grêmio, né, com 18 anos de idade. Marcelo Groy tinha me convidado para um jogo festivo, assim, esse festivo de final de ano. E aí, na saída desse jogo, me apareceu um pai, assim, um rapaz totalmente alegre, feliz, me abraçando, agradecendo, Léo, muito obrigado, muito obrigado. Eu até então já era convertido, já pregava, já ministrava, assim, testemunhava em algumas igrejas. Mas esse pai me veio com tanta euforia, assim, eu falei, cara, de nada e tal, legal e tal, me dá um toque. Isso aqui é beleza. Não, Léo, você não tem noção. Toda vez que a minha filha te via, ela abriu um sorrisão assim, cara, você não tem noção, muito obrigado, e me abraçava, assim. E aí eu cheguei, cara, de nada, mas cadê ela? Não, Léo, você não tem noção. Todas as vezes, quando ela tive a jogar, ela estava numa maca, num câncer terminal, dentro de um hospital, e olhando na TV, ela te via jogar e abriu o sorrisão. E aquele momento era o momento ápice dela de alegria, assim. E aí isso entrou dentro do meu coração, eu tinha 18 anos de idade, assim. Me impactou, eu não tinha palavras para falar com ele, mas eu entendi sobre a missão, sobre o propósito, que não era só jogar futebol, não era só ganhar título, ganhar jogos. Tinha um propósito maior, muito maior, né? Hoje a gente está numa nação apaixonada por futebol, que os meninos hoje, o jogador corta o cabelo, o menino também quer cortar o cabelo igual, quer ter a passadinha de jogador igual o Silas entrou aqui. E essa influência, esse poder de influência, assim, sabe? É uma responsabilidade tão grande que eu passei a entender o que eu fazia não era somente jogar. Eu não pregava para ela, não ministrava para ela, mas apenas aquele gesto meu significava uma alegria gigantesca para ela. Assim, me impactou, eu entendi essa missão de que era muito mais além do que bola, muito mais além do que as 4 linhas, muito mais a ganhar ou perder ou empatar, que é o futebol, mas ia muito mais além de, às vezes, uma palavra de incentivo, às vezes um abraço, um choro, estou aqui, uma visita que fazia toda a diferença. Igual o Jorginho disse, a gente não tem noção de aonde ia, né? Aonde foi o testemunho, onde foi a palavra, a mensagem, a semente, e a gente apenas respondeu o vou, o id, né? E é exatamente isso que fez total diferença. Obrigado, Léo. Glória a Deus. Tantos garotos e meninas também que estão aí pensando em entrar nesse mundo do futebol, do esporte de uma forma geral. O que você diria, que conselho vocês dariam para eles e que conselho vocês têm dado, né? Porque vocês se tornaram mentores aí para essa nova geração. O que vocês poderiam deixar de mensagem?